Obrigado, louvor. Aleluia. Deus é bom, amém? Aleluia. Eu quero que você abra comigo aqui, irmão, a palavra de Deus. Aleluia. Fala para o teu irmão, o tempo é muito importante. Fala mais uma vez, o tempo é muito importante, meu irmão. Aleluia. Amém? Eu quero que você fique, amado, ligado. Amém? Porque a palavra de Deus, amado, ela dá importância ao tempo. Amém? E se Deus dá importância ao tempo, amado, e a Bíblia fala que Deus criou todas as coisas no tempo determinado, eu creio, amado, que há um propósito, amém, da parte de Deus, amém, dada para cada um de nós, a fim que nós possamos compreender verdadeiramente o tempo das coisas. Você está comigo? Amém. Aleluia. E hoje eu vejo, amado, que nesse mundo de corre-corre, sabe, não há uma gestão muito correta a respeito do tempo. E muitas pessoas, às vezes, falam que está sem tempo para isso, sem tempo para aquilo, está um corre-corre, ainda não tenho tempo para uma coisa, não tenho tempo para outra. E a gente vê, amado, que à luz da palavra de Deus, Deus fala na sua palavra que existe tempo para todas as coisas. Então, se você está sem tempo, amado, existe alguma coisa que está em descompasso na tua vida. Amém, irmãos? Porque Deus diz que tem tempo para todas as coisas. Amém? E a gente vê claramente, amado, que as pessoas estão dedicando parte do seu tempo a tantas coisas, inclusive, amado, à internet, a redes sociais. Não é? É interessante, amado, que o homem já está desenvolvendo alguns aplicativos, a fim de que esses aplicativos possam, amado, ajudar você a administrar o seu tempo. Você está comigo? Coisa que Deus já falou na sua palavra. Então, tem alguns aplicativos que você baixa lá e ele diz quanto tempo você passou no Facebook. Quanto tempo você passou de WhatsApp? Quanto tempo você passou nas redes sociais? Isso tem um propósito, amado, te ajudar a ter uma gestão sobre o tempo. E a gente tem visto, amado, que isso tem sido um ladrão, amém, dentro daquilo que Deus quer fazer na minha vida e na tua vida. E você tem que ter muito cuidado, amado, para você não se distrair. Amém? Para você não permitir, amado, que qualquer tipo de coisa que porventura seja criada pelo homem não venha causar distração na tua vida. Porque o tempo está correndo. Fala para o teu irmão, o tempo está correndo, meu irmão. Diga, o relógio de Deus está girando. Amém? Aleluia. Então, amado, o Senhor, Ele chama a minha atenção e a tua atenção para um tempo. Não é o tempo do homem, amado, é o tempo de Deus. Aleluia. Amém? E eu quero ler aqui essa passagem aqui, eu quero que você vá em Eclesiastes, no capítulo 3, e eu quero falar um pouco sobre isso hoje aqui. Amém? Você vai entender onde o Senhor vai nos levar. Eclesiastes, capítulo 3, no versículo 11. A Bíblia diz aqui, você encontrou? Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Eu quero que você fique atento um pouco aqui, porque a Bíblia diz que Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. No seu devido tempo, no tempo de Deus e não no tempo do homem. E a Bíblia diz, amado, que Deus fez tudo perfeito no seu devido tempo. Formoso, amado, é algo onde não existe defeito, onde não existe mácula. É onde não existe nada que não possa ser apreciado. Você está comigo? Então, aquilo que Deus fez, amado, no seu devido tempo, deve chamar a minha e a tua atenção. Presta atenção aqui, amado, não fica olhando para os outros. Porque senão você vai perder, vai ficar fora do tempo, dentro desse tempo. Amém? E fala para o teu irmão, você precisa tomar uma decisão hoje na sua vida. Diga, é hoje. Porque nós precisamos entender, amado, aonde o tempo toca. Amém, irmãos? Precisamos entender aonde o tempo toca. Para que nós possamos entender em que estação nós estamos vivendo. Amém? Aleluia. Então a Bíblia fala aqui que Deus também pôs no coração do homem a eternidade, amado. Amém? No Salmos, amado, 90, no versículo 2, a Bíblia fala que não havia montes ainda, que a terra não havia sido criada, e que não havia, amado, nada que fosse criado. E o salmista, amado, que não era Davi, mas foi Moisés que escreveu esses salmos,
ele exalta, amado, a eternidade de Deus e diz: mas tu, Senhor, és de eternidade a eternidade. Antes que tudo fosse criado, você já existia. Antes que tudo fosse criado, você já existia. Então a gente sabe claramente, amado, que ninguém pode definir Deus. Porque a eternidade, amado, ela extrapola o limite de tempo. Nada pode definir o que é eternidade. Por isso que não se pode definir quem é Deus. Apesar dele se revelar através de Jesus, no entanto, amado, a Bíblia fala que o homem não consegue compreender as obras de Deus, todas as suas obras, tudo aquilo que Deus realiza, porque ele é de eternidade em eternidade. Então, Deus, amado, ele extrapola o tempo, e eu e você vivemos, amado, com um relógio chamado passado, presente e futuro. E o relógio de Deus, amado, vai além do passado, vai além do presente e vai além do futuro, porque Deus é eterno. E o que é eterno não tem presente, passado, nem futuro. Aquilo que é infinito tem início, mas não tem fim, mas não é eterno. Está muito doido isso, não? Mas eu quero que você entenda isso, irmãos, porque eu quero chamar a tua atenção hoje para saber se você está vivendo uma vida temporal ou uma vida eterna. Se você quer tocar apenas no que é temporal e que vai passar, e que vai frustrar a tua vida, ou você quer tocar em algo que é eterno. Aleluia. E é interessante, amado, que a Bíblia diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Quando a Bíblia fala que Deus colocou a eternidade no coração do homem, a Bíblia diz que Deus deu condição ao homem de compreender, de entender e de julgar as estações em que ele se encontra. E o principal, para que o homem tivesse compreensão, não de presente, passado e futuro, mas de eternidade. O que está em jogo, amado, não é o teu futuro, é a tua eternidade. O que está em jogo, amado, não é o meu presente, é a sua eternidade. É a minha eternidade. Você entende, amado? E parece que a gente tem ouvido coisas, sabe, que nos leva ao tempo e não ao que é eterno. E um dia, amado, você vai chegar lá na frente. Um dia você vai chegar lá na frente e você vai dizer duas coisas: ou valeu a pena, ou então você vai fazer aquela pergunta: o que foi que eu fiz com a minha vida? Mas pastor, um feriado já começa com essa mensagem? É. Porque senão, igreja, você fica fora do propósito de Deus. Porque se ele é eterno, e ele colocou a eternidade dentro do meu coração, o que é que eu posso construir, ou o que é que eu devo construir mediante o entendimento e a capacidade que Deus me deu? A revelação do que representa algo na minha vida que não tem fim, que não perece. Que a vida, amado, ela não é temporal. A vida é vida eterna. Agora, existe um tempo que nós vivemos, amado. Eu quero falar sobre isso hoje, porque o inimigo, amado, ele tem roubado o tempo de muitos cristãos. Ele tem iludido muitos cristãos, chamando o cristão para construir o seu futuro e não a eternidade. Não haveria sentido, amado, Deus colocar a eternidade no meu coração. Haveria sentido Deus colocar um futuro no meu coração. Mas é interessante que Deus não colocou um futuro, Ele colocou o que é eterno. Porque eu posso criar um futuro, eu não sei se foi do seu tempo, mas eu vou falar do meu tempo. Amém? Quem se lembra de uma historinha chamada Arco-Íris, em que inventavam, amado, que quando você conseguia passar debaixo do arco-íris, eu sonhava em passar debaixo do arco-íris. Porque se eu passasse debaixo do arco-íris, amado, sabe o que é que eu encontrava? Um bocado de duendinho verde e um pote de ouro em que eu podia comprar bala, biscoito. Isso é uma coisa irreal. Isso é uma coisa que não existe. E muitas vezes, amado, o inimigo, amado, ele tem tentado chamar a minha e a tua atenção para construir um futuro. E ele se agrada muito bem que você construa o seu futuro. Em que você se apoie no seu futuro. Ele trabalha dessa forma. O que é que o inimigo faz, amado? Ele tenta, amado, roubar de mim e de você o senso do que é eterno, para desenvolver em mim e você o senso do que é temporal.
E se ele conseguir isso, amado, os meus dias e os teus dias, rapaz, lá na frente vai vir dor, vai vir desespero, porque você não construiu o que é eterno, você construiu o que é temporal. E você começa a ver algumas coisas saindo da tua mão. Você começa a ver algumas coisas saindo do teu controle, porque você não tem mais controle. Porque você está na fila de partida. Naquele dia que você vai partir, que você não vai ficar. E que tudo que você construiu perde o valor. Você vai ter uma noção clara de que tudo aquilo que você fez perde um valor. Se tudo aquilo que você não fez, aquilo que você fez, não estiver ligado ao que é eterno. Então toda a minha vida, amado, deve estar ligada a um propósito que Deus tem para a minha vida. Então se Ele colocou a eternidade no meu coração, o que é que representa isso para mim, amado? Qual o significado que isso tem que ter para mim? E Ele disse que isso é tão grandioso que eu não consigo entender as obras que Ele realiza. De tão grande que Deus é. E parece que a igreja hoje, amado, é parte de muitos cristãos que estão lidando com o que é temporal. Com a conquista de um emprego, com a conquista de algo, amado, que lá na frente, amado, você vai ter que deixar de todo jeito, amado. E que aquilo não vai ter esse valor que você acha que você atribui. Eu não estou dizendo que você não tem que trabalhar, que não tem que estudar, que não tem que constituir família. Você tem que comer o melhor desta terra, você tem que conquistar os melhores empregos. Você entende, igreja? Se você crê no carro zero, que crê no carro zero. Que se você crê em coisas boas, que crê em coisas boas. Que você possa tocar nessas coisas, que você possa usufruir do melhor. Porque a Bíblia diz que se eu desejar e que ouvi-la, eu vou comer do melhor desta terra. Mas, amado, a Bíblia fala que comer do melhor é usufruto e não vida. Que isso fica e outras coisas vêm e são apresentadas. Que estas coisas, amado, elas perdem um valor ao longo do tempo. Aquele carro que você sempre desejava, aquele carro do ano, comprou, tem o mesmo significado? Tem nada, irmão. Tem não. Já não tem mais a mesma graça. Você entende? Aleluia. Então Deus, amado, a Bíblia diz que Ele colocou algo no coração do homem. E eu quero que você entenda uma coisa, amado. O teu passado, amado, está congelado. O meu passado está congelado. O teu passado já aconteceu, o meu passado já aconteceu. E por um determinado tempo, o diabo pode até me prender num trauma que eu tive de infância, mas quando eu descubro que eu sou uma nova criatura e as coisas velhas se passaram, eu me livro, amado, dessa desgraça chamada passado, que me prendeu por um determinado tempo. Então o diabo sabe, amado, que por um determinado tempo ele pode me enganar com o meu passado, mas não por muito tempo. Porque naturalmente falando, amado, por Deus ter colocado a eternidade no meu coração, eu não vou buscar o que está lá atrás, eu vou buscar o que está para frente. Eu não vou buscar o futuro, eu vou buscar o amanhã. Porque o amanhã é diferente do futuro. Eu vivo em função do amanhã e não futuro. É interessante, amado, que amanhã, segunda-feira, é futuro. Mas você sabe, amado, que quando chegar segunda-feira, ela deixa de ser futuro? Diga, irmão, aí segunda-feira passa na vida. O que vem na próxima semana, amado, é futuro. Mas quando acontecer a próxima semana, estiver acontecendo, é presente. Quando passar, é o quê? Passado. Mas e a eternidade, irmão? A eternidade não passa. E você precisa entender o que é que você está fazendo com a sua vida hoje. Porque o presente, amado, o presente que nós vivemos, o presente em que você vive, o presente em que eu vivo, é um ponto do tempo em que se toca a eternidade. O papo hoje vai ser reto aqui, viu? Aleluia. Alterou o presente. O que está em jogo, amado, não é o futuro. O que está em jogo é a eternidade. Você está comigo? Está boa a pregação? Eu creio que está, irmão. Porque você não pode permitir que o diabo te leve para o passado. Que não faça você se prender ao presente, nem tampouco ao futuro. Porque Deus colocou no teu coração eternidade. E não intervalo de tempo. Não é uma estação, amado. É algo eterno. Uma estação passa, o que é eterno não passa. Você entende? O meu tempo, o teu tempo, está vivendo no tempo do homem, amado. O meu tempo e o teu tempo está dentro da eternidade e não do que está relacionado a presente
passado e futuro. Por isso que eu não me frustro, amado, com o dia de ontem, nem com o dia de hoje, nem com o dia de amanhã. Eu entendo, amado, que o trabalho do futuro, amém, relacionado, irmãos, à eternidade. A eternidade, diga para o seu irmão, a eternidade, irmão, é dever de hoje. Diga, é agora. Você está comigo, igreja? Você quer ser só vitorioso aqui? Muito bem, você pode comer o melhor desta terra, mas lá na frente esse melhor vai sair da tua mão. Porque esse melhor não tem valor para Deus, a não ser enquanto você estiver aqui. Nesse ponto de tempo que toca a eternidade. 70, 80, 90 anos, amado, é um ponto no tempo. Amém? Que toca na eternidade. Eu estou querendo incentivar você, amado, a valorizar mais o que Deus colocou no teu coração do que aquilo que você tem valorizado como coisa e objeto. Amém, irmão? Porque quando arranharem um carro seu, quando baterem no carro seu, quando roubarem algo de você, o mundo não acaba. Porque o que Ele colocou foi a eternidade, não temporal. Quando o emprego estiver passando por um momento de dificuldade, quando vier o desemprego, o que Ele colocou foi eternidade, não temporal. Mas tem tanta gente, amado, buscando o que é temporal, se esquecendo do que é eterno. Se esquecendo, amado, de que as bênçãos do Senhor que vêm sobre a minha vida, bênçãos físicas que vêm sobre a minha vida e sobre a tua vida, amado, é para desfrute. Não é titularidade. É para você desfrutar. É um direito de posse para que você tenha usufruto disso que Deus está te dando, mas que você não vive em função disso. Aleluia. Eu quero que você vá aqui em Hebreus capítulo 3. Aleluia. Hebreus capítulo 3. Aleluia. Antes de abrir em Hebreus capítulo 3, marca no teu coração, ou risca aí, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, que vem agora. Porque Paulo fala uma coisa interessante, viu, igreja? Paulo diz que nós não devemos ignorar os ardis do inimigo, para que ele não alcance vantagem sobre nós. Então, desconhecer, amém, irmãos, a forma de atuação do adversário e andar distraído com determinadas coisas, é permitir que o adversário alcance vantagem sobre você. É interessante que a Bíblia fala que nós é que permitimos que ele alcance vantagem, porque ele não tem condições de alcançar vantagem sobre a minha vida. Mas eu posso conceder condições para que ele alcance vantagem sobre a minha vida. Então, Paulo estava falando, amado, com relação a perdão de um irmão que errou com a igreja, que a igreja deveria perdoar aquele irmão e não culpar aquele irmão e condenar aquele irmão, para que o inimigo não tivesse vantagem sobre aquele tipo de sentimento. Eu não estou falando sobre perdão, estou falando sobre eternidade. Aleluia. Então, quando você não sabe, não entende o tempo, nem dá importância ao tempo, nem dá importância a uma pregação, amado, o que está sendo afetado na tua vida é a eternidade. E um grande trabalho do inimigo, sabe o que é, amado? É causar distração em mim e em você, para que a gente não valorize o devido tempo em que nós estamos vivendo hoje. Esse momento em que nós estamos tocando na eternidade. E se Deus, amado, é de eternidade em eternidade, a obediência à sua palavra faz com que eu toque nele. Porque eu toco no que é eterno. Porque Deus é eterno. A obediência à sua palavra faz com que eu toque no que é eterno. Essa leve e momentânea tribulação, por que Paulo falou isso? Porque Paulo tinha conhecimento de eternidade, não de temporalidade. Essa perseguição vai acabar quando? Compara essa perseguição ao que é eterno dentro de você, que você vai ver que é coisa fichinha, irmão. É fichinha. Porque o que Deus colocou no teu coração é muito maior do que o tempo de aflição que eu e você estamos enfrentando. Então a gente começa, amado, quando a gente descobre, amado, vai tendo a revelação do que é eternidade. Sabe o que é que surge no meu coração e no teu coração? O cultivo da paciência e da gratidão com Deus.
Porque a Bíblia diz que é pela fé e pela paciência que nós herdamos a promessa, irmão. Não é por agonia que eu herdo a promessa. É por fé e paciência. Paciência se requer o quê, amado? É um tempo que as coisas estão demorando. Mas como Deus colocou a eternidade, e a eternidade comparado com paciência é muito grande, você vai ter tempo suficiente para esperar, amado, sem desanimar. Porque você está ligado no que é eterno e não no que é temporal. Essa leve e momentânea tribulação produzirá um eterno peso de glória ao que está ligado à eternidade. Leve e momentânea, é um momento. É alguém que tem compreensão de eternidade, é alguém que tem compreensão do que é temporal. O que é um mês, amado, diante do que é eterno? Agora fale para o seu irmão. Irmão, você vai tomar decisão hoje aqui. Diga, você já ouviu muito, irmão. Diga mais uma vez, você já ouviu demais. Diga, você é um expert na palavra. Mas a ação e o dever é agora. Condições vão ser mudadas na tua vida. E Deus quer mudar condições. Agora, Deus não é um mágico, amado, nem um empregado meu, nem seu. Que Ele faz o que eu quero. Que eu ordeno a Deus como Ele deve agir. Não, Ele não é. Ele não é isso. Ele não muda, quem muda sou eu. Ele não entra no meu projeto de vida, sou eu que entro no projeto que Ele tem para a minha vida. Aleluia! Então, aqui em Hebreus, no capítulo 3. Hebreus, capítulo 3, deixa eu chegar lá. Versículo 7. Assim, pois, vocês encontraram? Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, diga hoje. Geralmente, Coca-Cola a gente deixa para deixar de tomar no dia seguinte. Algumas coisas a gente sempre deixa para o dia seguinte. A gente fica protelando decisões. A gente fica deixando para a semana, para outro dia, para isso, para aquilo. A palavra diz hoje. Deus não pede, amado, nada para mim, nada para você, para que a gente possa fazer amanhã. O trabalho de amanhã, eu vou dizer uma coisa para você, o trabalho de amanhã é um dever de hoje. As tarefas que eu quero realizar amanhã, amado, a ferramenta, amém, irmãos? Que eu preciso utilizar é o dever que eu tenho para com aquilo que eu recebi de Deus. Então a Bíblia diz aqui, pois assim diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes, ou seja, existe uma condição, se ouvirdes, ou seja, se você der importância, se isso for vital para você, se tiver algum grau de importância, você deve dar ouvido. Se não servir para você, tudo bem, porque Deus não vai mendigar a sua palavra. Mas a Bíblia fala hoje. Porque a Bíblia enfatiza, amado, o tempo presente, a ocasião oportuna. Porque na ocasião oportuna, é no tempo presente, amado, que eu toco no que é eterno. Que eu construo o meu amanhã. Não é o meu futuro, é o meu amanhã. Porque o futuro passa. É interessante que a gente está em dezembro. Janeiro, meu irmão, quando a gente chegar em janeiro, o que é de dezembro? 2018 é ano passado, já era, amado. Já era. Veja como o futuro, irmãos, passa na vida das pessoas. Mas a eternidade não. Então nós vivemos, amado, a nossa vida, ela deve ser trabalhada a nível do que é eterno, do que tem valor, daquilo que permanece para sempre. Quando a Bíblia define, amado, Jesus disse que Ele é eterno, Ele é o mesmo. Ontem, é interessante que o emprego do verbo está errado, não está? No português, é ontem. Era para ter sido foi. Mas por que o verbo define é? Porque o verbo se refere à eternidade de Jesus. Ele é o mesmo ontem, Ele é hoje e é eternamente. Ele não foi, Ele é.
Então a Bíblia diz que quando eu ouço a voz do Senhor, eu não devo endurecer o meu coração. Eu devo considerar a instrução que é dada por Deus. E não ficar protelando e tomando decisões para o futuro. E o inimigo, amado, é expert de você jogar e empurrar com a barriga as coisas. Não, deixa para amanhã que a gente resolve. Diga, o trabalho de amanhã é dever de hoje. Quando a tua tia, que na minha época era professora, hoje é tia. Amém? Na minha época era professora. Quando a professora passava uma tarefa, é interessante, amado, que quando eu chegava com a tarefa para entregar no dia de amanhã e não fazia, era 0. Porque a tarefa não é para fazer no dia de amanhã, era para fazer no dia que ela entregou. Aleluia. Vamos aqui em Hebreus, capítulo 5. Aleluia. O agora de Deus, amado, o hoje de Deus tem um propósito, amado. Nos ensinar a tocar, amém? No que é eterno. Porque o presente, o hoje, é uma parte do tempo do homem que toca no que é eterno de Deus. Por isso que decisões, amado, que são proteladas, que são jogadas para frente, aquela pessoa não cresce, amado. Porque ela não toca. Lembre-se de uma coisa, quando você tocar no que é eterno, você toca nele. Porque ele é de eternidade em eternidade, ele é Deus. Então, quando você toca na palavra e dá uma resposta à palavra, você tocou nele e tocou no que é eterno. E você tem que saber, amado, que existe tempo para as coisas. Aleluia. Eu falei capítulo 5. Aleluia. Vamos para o capítulo 10. Amém? Depois a gente volta no 5. Amém? Mas me veio o 10 agora, a gente vai para o 10. Aleluia. Capítulo 10, no versículo 25. Versículo 24 diz o seguinte: consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar, como é de costume de alguns. Antes, preste atenção aqui. Antes, façamos o quê? Admoestações. Ou seja, vamos chegar junto daquelas pessoas que têm dificuldade de congregar, que não compreendem a importância do congregar. Vamos despertar essas pessoas. Preste atenção, vamos fazer admoestações. Não é que o pastor, amado, quer que a igreja fique cheia. Não, amado. A questão toda e a finalidade, amado, não é que essa igreja encha sem propósito. A igreja ela tem um propósito, amado. E o congregar tem um propósito. E a Bíblia fala, amado, que deve haver admoestações, não por parte do pastor, mas por parte de todo o corpo de Cristo, através dos membros, amém? Que compõem o corpo de Cristo, que compõem a igreja, que eles precisam, amado, admoestar, quando eles veem que o tempo está se aproximando. E ele fala que o dia se aproxima. Você entende, igreja? Então, a palavra de Deus, ela chama a atenção que haverá um cumprimento das Escrituras, em que existe um dia determinado, e esse dia fala de um dia de juízo, de um dia que as pessoas serão julgadas. E o versículo que vem a seguir começa a falar sobre pessoas que vivem deliberadamente na prática do pecado. Não é uma questão de adulterar, não é uma questão de cheirar cocaína, não é questão de roubar banco. É uma questão de viver uma vida afastada de Deus, amado, uma vida de erro. Porque pecar é errar contra você mesmo. É errar contra Deus. E quando você erra contra Deus, você erra contra a tua própria natureza. Uma vez que Deus colocou a eternidade, ou seja, Ele colocou Ele mesmo dentro de você. Porque se Ele é de eternidade em eternidade, você entende? Então a Bíblia fala, amado, que existe um tempo em que as pessoas devem admoestar umas às outras para congregarem, amado, porque o dia se aproxima. A finalidade de sermos estimulados, amado, não é para que a gente tenha sempre festa dentro de uma igreja.
Se houver dia de festa, há dia de festa. Se houver choro, haverá quebrantamento, mas haverá uma expressão genuína da igreja, que se reúne com a compreensão da importância do que representa congregar, porque o dia se aproxima. E não porque o pastor quer, não porque o líder quer, porque não sei o que quer, não, cara. É uma questão de vida ou morte. Porque o que está em jogo, amado, é que a Bíblia diz que depois da morte vem o juízo, não tem mais tempo para conserto. Tem um tempo na vida da gente que há conserto, amado, mas existe um tempo que não há conserto. Você entende? E Deus, ele chama a atenção, através da sua palavra, para um tempo. Ele diz, vendo que o dia se aproxima, e é interessante, amado, que Deus não diz que dia é esse. Ele diz apenas que ocorrerá um evento, e que esse evento será muito importante. E por ser muito importante, deve estar todos juntos neste evento. Ou preparados para este evento. Aleluia! Você está comigo? Vamos lá em Hebreus, de novo. Hebreus capítulo 5. Aleluia. Então, decisões, amado, que nós precisamos tomar, nós tomamos agora, é já, nesse momento. É uma instrução que o Espírito lhe dá através da palavra, amado. Não se trata de uma obrigação que o líder quer, que o pastor quer. Não, amado, se trata de uma orientação de Deus. De que todas as vezes, quando eu ouço a palavra dele, em que eu ouço do próprio Espírito dele, a instrução para considerar é porque existe, amado, um propósito. Tocar em Deus, amado, tocar no que é eterno. E você vai começar a perceber que existem alguns valores, amado, que você vai ver como Paulo via. Aquilo que para mim era lucro, hoje eu tenho como perda. Porque eu toquei em algo tão sublime, algo tão maravilhoso. Eu toquei no conhecimento de Deus, eu toquei em Cristo. E Paulo começa a dizer que quer ser achado nele. Paulo começa a revelar que ele não quer mais andar dentro de uma justiça própria, ou seja, dentro de um conceito do que é verdade, do que é mentira, levantado por ele como homem, amado. Não, ele não quer mais viver dessa forma. E ele diz, aquilo que eu tinha por lucro, ou seja, aquilo que havia importância para a vida de Paulo, aquilo que muitas vezes, amado, nós levantamos como prioridade da nossa vida, existe um conhecimento que é muito mais sublime, que tem muito mais valor do que aquilo que nós colocamos, amado, como tendo valor, como tendo primazia. Você não deve colocar, amado, algumas coisas na frente de Deus. E o inimigo trabalha de uma forma sutil, amado, para nos embriagar, para nos enganar. E é interessante, amado, que o teu presente, por isso que ele tem condições de manipular a mim e a você, se você consentir. Mas nós temos a palavra, amado. E a palavra, lá em Hebreus, diz que ela é viva, ela é eficaz. Ela penetra, amado, dentro a ponto de dividir alma e espírito. Ou seja, aquilo que é da mente, aquilo que é de Deus. A palavra ela é apta, amado, para me dar condições de pesar os meus pensamentos e as motivações do meu coração. Então, quando eu considero a palavra, por isso que a Bíblia diz que Deus, o coração do sábio, a Bíblia fala lá em Eclesiastes que o coração do sábio discerne o tempo e o modo de todas as coisas. Ou seja, para o sábio, o tempo é importante e a forma como ele vai realizar as coisas é importante também. Porque o sábio sabe julgar, o sábio sabe entender, o sábio dá importância, mas dá o tempo. Porque ele sabe que o que está em jogo não é presente, passado e futuro. O que está em jogo é a vida dele. Não brinque, amado, com a sua vida, não. Não brinque, não. A gente não está para brincar aqui, não. A gente está para se alegrar, porque o reino de Deus é de justiça, paz e alegria. Mas nós não estamos para brincar com a minha vida, com a nossa vida, não. Porque ela é muito preciosa. Ela não está em jogo, não, amado. Por isso que eu não me vendo, amado. Porque eu sei, amado, que Deus colocou algo muito grande no meu coração. A eternidade, Ele mesmo. Aleluia. Então aqui em Hebreus, no capítulo 5, no versículo 11, a Bíblia fala aqui, a esse respeito, você está comigo? A esse respeito, temos muitas coisas para vos dizer, e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Saiba de uma coisa, igreja, aprenda isso hoje em nome de Jesus. Que quando você receber a palavra de Deus, em que o Espírito, porque é o Espírito, amado, que vai te conduzir em toda a verdade, por isso que foi nos dado o Espírito de Deus. O Espírito Santo, amado, é quem produz santificação, separação
e nos dá a condição de nós vivermos essa vida. Capacidade, virtude. Sem Ele, amado, nós não podemos corresponder a um padrão de excelência tão maravilhosa, que é um verdadeiro milagre, o novo nascimento. Mas a Bíblia fala, amado, que ser tardio em ouvir compromete a vida de qualquer pessoa. Por que compromete a vida de qualquer pessoa? Porque ela sai do tempo de Deus. Se eu puder falar do tempo Kairos, que se fala muito do tempo Kairos, que é o tempo em que Deus se move, não é? Eu posso dizer que o tempo Kairos é ligado ao que é eterno. Porque quando eu toco no que é eterno, eu toco no tempo de Deus. Eu toco no próprio Deus. Quando eu me torno tardio em ouvir, isso compromete o meu crescimento e me torna incapaz de compreender aquilo que Deus quer revelar mais. E Ele não pode mais revelar, porque não há compreensão da minha parte, porque eu não considerei coisas que foram ditas lá atrás. Eu deixei de viver aquilo. Eu deixei de colocar em prática na minha vida algumas instruções. E hoje, amado, é tempo de restauração na vida de pessoas aqui. É tempo de você considerar novamente, amado, o quanto a palavra de Deus tem eficácia e tem poder para nos socorrer, para nos assistir. E Deus, amado, Deus é um Deus que nos dá a oportunidade diariamente, por isso que a sua misericórdia se renova cada dia sobre a minha vida e sobre a vida de todos. E se você não correspondeu dentro de alguns aspectos que você sabe hoje, porque eu também estou aqui, chegou o dia, e o dia é agora, e o dia é hoje. Então, cuidado com decisões que você deixa para tomar amanhã, que você sabe que é para ser agora. Amém? No versículo 12 diz, pois com efeito, quando devias ser mestre, olha só, mestres, atendendo ao tempo decorrido. Olha só, teve um momento, amado, em que o tempo cobrou algo de algumas pessoas e elas não deram a devida resposta ao que o tempo estava pedindo. Está difícil hoje, não? E a gente quer viver de vitória em vitória, de promessa em promessa, que amanhã vai mudar. É querer passar por debaixo do arco-íris e pegar o potinho lá com os duendes de ouro. Não quero desanimar você não, irmão. Mas você precisa mudar hoje. Eu preciso mudar a cada momento, irmãos, em que a palavra fala comigo e diz, mude hoje. Deus não fala comigo e diz assim, eu vou dar um tempo para você, não. Quando Ele fala como um pai... É interessante, quem é pai aqui sabe, irmão. Quando um pai fala uma coisa para um filho, ele não quer que o filho faça amanhã, não. Ele fica até chateado quando o filho fica, não, vamos deixar para amanhã. Se o pai pede para que seja hoje, tem que ser hoje. Quando Deus pede uma coisa para mim, para você amanhã, quem é o conselheiro? Quem é o seu conselheiro? Quem pode instruir a Deus para que possa dizer, hoje não, Senhor, mas amanhã eu faço? Quem estava com Deus, amado, quando o mundo e a terra foi criado? Para que o pudesse aconselhar. Quem é essa pessoa que pode dar alguma coisa a Deus para que possa cobrar dele recompensa? Deus sabe de todas as coisas. Então, quando Ele fala a sua palavra, quando Ele nos instrui, amado, a resposta tem que ser imediata. Deve ser imediata. Aleluia. Pois com efeito, quando devias ser mestre, atendendo ao tempo decorrido, amém, irmãos, tende novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo, ou seja, o que já foi ensinado. Aleluia. Quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus? Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente. Por isso, amado, que tempo de cristão, amado, não é um tempo em que você pode requerer algum privilégio, que eu posso requerer algum privilégio, porque eu tenho 10 anos de crente, ou 20 anos de crente, porque eu fui isso, eu fui aquilo. Não, amado, o tempo não determina, amado, posição no reino. Amém? Isso é como funciona aqui na terra. Mas a Bíblia fala, amado, que pelo tempo decorrido, nós já podemos estar lá na frente. Amém? Por termos praticado a palavra, nos é dada a condição de comer um alimento sólido.
Você já viu, amado, em alguns cultos, aqui não, né? Aqui não acontece isso. Quando o culto é meio assim, que você ouve, o pastor deu cajadada. Cajadada, irmão, foi pirão, foi farinha, foi feijão, foi alimento sólido, mas tem criança que quer leite. Está deficiente. Pode ser até uma criança verdadeiramente, amado, mas pode ser alguém que está no meio, que se nega a crescer, que se nega a ouvir a palavra e colocar a palavra de Deus em prática. Eu vou procurar essa igreja porque essa igreja não me alimenta, não. Vou lhe dizer uma coisa, amado, quem bota a colher na boca é você. A gente só bota a colher na boca de menino, de criança, a criança se lambuza todinha. Então você vai lá, mas quando a pessoa se torna adulta, há uma necessidade de você se alimentar, de que nós possamos nos alimentar. Então é vital, igreja. É vital você levar Deus a sério, porque Deus me leva a sério e Deus te leva a sério. E que nós não estamos reunidos como igreja, amado, celebrando a nossa vitória, andando de qualquer forma, quando existe uma eternidade que pode estar sendo comprometida. Vamos lá em Lucas. Não, vamos lá em Mateus. Eu estou meio assim, mas é assim mesmo, viu, gente? Funciona assim. Mateus capítulo 6. Então o inimigo, amado, fala só o que é que tu quer. Márcia fez assim para mim, ó. Mateus. Então, como é que o inimigo trabalha? O inimigo trabalha, amado, por que é que Paulo fala, não vos embriagueis com as coisas deste mundo, com vinho, onde há dissolução, com as coisas deste mundo. Porque o século, amado, quem já se embriagou na frente de uma vitrine bem bonita, desejando um vestido, aquele vestido, capaz até de cometer um suicídio no bolso, a ponto de comprometer finanças e tudo, porque aquele vestido. Homem também, viu? Não é só mulher não, homem também está na jogada. Dê um glória a Deus aí, mulher. O que é que o inimigo faz, amado? Tu chega numa vitrine, já viu, eu não vou, assim, tu chega numa vitrine, tu fica babando por aquilo. Entra, não entra, entra, não entra, entra, não entra. E fica naquela onda. E se pegar um estino do outro, vai, rapaz, entra. E aí já era, irmão, já perdeu. Isso é o quê? Isso é a embriaguez do século. Que eu e você, amado, somos tentados, que somos influenciados. Você elege, amado, como um objeto de um sonho seu, que é lícito você ter, qualquer coisa que você eleja e que não te leve a pecar, é lícito você ter, mas não é lícito, amado, você se matar para ter. Não é lícito você se comprometer, finanças, se comprometer totalmente para ter um bem que vai trazer sofrimento para você. E a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor enriquecem e não trazem consigo dores. Então, se você identificar que aquilo vai trazer dor, não é bênção de Deus, é problema. Então, o século, amado, trabalha para nos seduzir. Já viu relógio em shopping center? Procura um relógio no shopping center. Porque não existe relógio no shopping center, amado, para que você perca a noção do tempo e se perca lá dentro. E se você entrar com muito dinheiro, irmão, eita, papai, talvez não saia com... Amém? Mas você, como tem o senso, amado, do que é eterno dentro de você, você sabe atribuir valor àquilo que afeta o que é eterno. Aleluia. Então o inimigo, amado, ele trabalha dessa forma. Se ele frustrar o meu presente e fazer com que eu viva um futuro irreal, ele ganhou. E eu preciso entender, amado, que o que importa, diga, é o hoje. O hoje, amado, eu vou repetir mais uma vez para você ouvir. É o tempo, amado. É o momento em que nós tocamos o presente, é o momento em que nós tocamos a eternidade. Você não toca o que é eterno deixando para fazer amanhã. Você toca no que é eterno fazendo hoje. Você constrói um futuro, amém? Fazendo algo hoje. Nada acontece lá na frente, amado, um amanhã, se você não fizer o que é hoje. O que é necessário de se fazer hoje. Mateus capítulo 6, no versículo 25. Aleluia.
Você encontrou? Diga, eu estou no presente. Diga, eu estou no presente. Diga, eu estou hoje aqui. Mas a minha cabeça onde está? Ih, calou? Eita, papai! Preste atenção, porque isso acontece comigo. Você está sentado nessa cadeira, mas eu te pergunto, verdadeiramente você está onde? O que é que o inimigo faz? Ele pega o teu presente e te lança com inquietações para o futuro. O que é que vai ser amanhã? O que é que vai ser de mim? O que é que eu vou comer? O que é que eu vou beber? O que é que eu vou vestir? E o dinheiro? E isso? E aquilo? Ei, e a eternidade? Pergunta o teu irmão, e a eternidade? Diga, irmão, a eternidade está aqui agora. Aí o inimigo pega você, tenta me pegar e tenta pegar você no presente. E nos jogar com as preocupações do futuro. A fim de quê, irmão? A fim de que eu não construa o amanhã. Porque o amanhã se constrói agora. Como é que a ansiedade te lança onde? A ansiedade tira você desse banco e lança você, o que é que vai acontecer comigo? E segunda-feira, o que é que vai ser da minha vida? Ei, que dia é hoje? Por que é que você está preocupado com a segunda? Por que você está querendo viver segunda, terça, quarta, quinta ou no mês que vem, se o dia para você viver é hoje? A resposta que você tem que dar a Deus é agora, é hoje. Você entende como é que o inimigo usa o tempo, irmão? Ele vai para os arquivos da Bíblia. Porque ele nasceu primeiro do que eu, nasceu primeiro que você. Foi expulso, então conhecia algo. Aí ele especula, conhece os arquivos. Onde é que fulano cai? Vou aqui. Vou pegar esse povo todinho e vou tirar ele do presente. Porque, tirando do presente e lançando ele com expectativa no futuro, agoniado, eles não vão ter confiança de construir o amanhã no presente que Deus tem para eles. Então a Bíblia diz o que aqui? Por isso vos digo, não andeis ansiosos por coisa. E diz aqui, pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer. Nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Então, amado, nós começamos a associar, a tentar, sabe, solucionar algumas coisas. E que, na verdade, você precisa entender, amado, e pesar o espírito, e pesar a influência que vem sobre você, que tem a capacidade, se você permitir, de te tirar dos projetos, dos propósitos que Deus tem para a tua vida. E que você seja um instrumento manipulado, amém, pelo inimigo, que te tira de uma realidade presente, para tentar jogar você num dia em que esse dia nem aconteceu ainda. Quando a Bíblia diz que Deus estará aos seus cuidados nesse dia. Por isso que ele diz, não andei inquietos por coisa alguma, porque amanhã preocupações virão novamente, mas Deus estará ao seu cuidado. Eu tenho que viver o hoje. Fale para o seu irmão, irmão, você precisa viver o hoje. Se você vive o hoje, amado, eu duvido esse capeta dos infernos, com seus asséclas, com seus mentirosos, tirar você do propósito? Tira nada, irmão. Tu está focado. Quem está focado, irmão, com o olho, sabe, amado? A Bíblia diz, permaneça firme, com o olhar voltado para o autor e consumador da tua fé. Não se desvie. Por que a Bíblia diz não se desvie? Porque tem coisa, amado, que pode nos atrair no meio da caminhada. Então já era, amado. Já se distraiu. A Bíblia fica focado. Focado em quê? Diga, irmão, é hoje, irmão. Fala para o teu irmão, é hoje, irmão. Diga, é hoje, irmão. Diga, é hoje. Fala, é hoje, irmão. Diga, é agora. Diga, é agora. É no presente, igreja. É no presente que você lida com o amanhã. Você determina o amanhã de Deus na tua vida, é hoje. Não é depois de amanhã, não, mas não é do próximo culto, não, é agora.
Vai esperar. Que esperar o quê, meu irmão? Faça agora. A Bíblia diz que quando você ouve a voz do Senhor, você não deve endurecer o teu coração. Porque o Espírito diz expressamente, é hoje. Não vou esperar imposição. Você já recebeu uma palavra para que imposição de mãos? Se não é para imposição de mãos, amado, não é. Eu não estou tirando o valor da imposição de mãos, porque é uma doutrina bíblica, amado, mas vem direções de Deus, amado. Deus trazendo direções para a tua vida. Faça as malas. Quando, Senhor? Hoje. Ei, meu irmão, pega as malas. Mas não tenho mala, vai comprar. Deus diz, vou te dar um carro, aí tu... Mas eu não tenho habilitação. Ei, vai para a autoescola. Como é que você quer carro sem habilitação? Se liga, amado, nas instruções que Deus tem agora para você. Nós vivemos o hoje, amado. Você vive o hoje. Diga para o seu irmão, você vive o hoje, irmão. Porque o amanhã a Deus pertence. O que você quer construir na sua vida, você constrói agora. É nesse momento, amado, se fortalecendo. Hoje é de que dia do mês? Dia 23, é? É porque eu entro em eternidade, eu esqueço de dia, de data e tudo. Mas eu quero te dizer uma coisa, amado, viva o dia 23, vai viver dia 24, dia 25, dia 26, para quê? Tu pensa que tu viver esse dia vai tornar esse dia uma realidade daquilo que você pretende na sua vida? Olha, amado, dia 24, 25, 26 e não sei quanto mais lá para frente. É construído, é no tempo presente. Viva o hoje de Deus na tua vida. O tempo de Deus é hoje na tua vida. O tempo de Deus na minha vida é hoje. Aleluia. Agora vamos lá em Lucas. Quem é próspero aqui? Quem é próspero? Não vai esperar, irmão, o dinheiro chegar no teu bolso, o pai chegar no teu bolso, no teu coração. Já foi te dado paz, já foi te dado alegria, já foi te dado provisão. Você é próspero. A Bíblia diz, amado, que ele se fez pobre para te tornar rico. Não é o saldo da tua conta bancária, amado, é a consciência que você tem de quem você é. Lucas. O inimigo, amado, ele sempre quer tirar o foco, me cegar e te cegar do momento presente. Você tem um pai e eu tenho um pai que fala comigo todo dia, amado. Todo dia ele fala comigo. Todos os dias ele me dá instrução. Todos os dias ele me indica, amado, áreas da minha vida em que eu preciso mudar. Não, mas amanhã eu mudo, Senhor. Não, fala para o seu irmão. Amanhã não, irmão. Diga, não deixe para amanhã. Vou fazer uma pergunta aqui, mas não levante a mão. Quem disse que nunca mais comeria bolo? Espera aí. Eu gosto de bolo, gente. Mas sabe aquelas coisas que diz, segunda-feira eu deixo de fazer aquilo? Você não deixa segunda, amado, você deixa agora. Você deixa agora. Muitas decisões, amado, muitas decisões das pessoas, elas têm sempre jogado para o futuro. Para o futuro. Eu não estou dizendo que você tem que se apressar, você tem que construir convicção, certeza, firmeza, estar absolutamente cheio de convicção, como diz a palavra de Deus, para tomar aquela decisão. Enquanto não houver fé, o que é que você faz? Medita na palavra, até que fé seja estabelecida no teu coração. Mas quando fé, amado, quando fé vier, meu irmão, não deixa para amanhã. Por quê, amado? Por quê? Porque eu vou te dizer uma coisa, é hoje. A graça de Deus, amado, a graça de Deus é um maná que é servido diariamente. A graça de amanhã não serve para a de hoje. O diabo, amado, quer tirar o foco meu e seu para jogar expectativas lançadas a um futuro, insegurança. Por quê? Por que, amado, o inimigo utiliza essa arma? Porque nem eu, nem você estivemos lá. Você concorda? Geralmente, amado, quando a gente não esteve num determinado lugar, a gente não se sente muito seguro naquele lugar.
Então alguém pode trazer insegurança, sim, para mim, quando eu não estive no lugar. Quem está entendendo isso? Aí ele faz o quê? Rapaz, e amanhã? Tu vai comer o quê? Amanhã tu vai vestir o quê? E quando seus filhos, amados, casarem e forem embora, e vocês dois vão ficar como? E quando a idade vier? E quando isso? E quando aquilo? Sempre, amado, para trazer inquietação, ansiedade no coração do homem, desconforto, insegurança. Mas o diabo também nos induz, amado, à luxúria, a uma abundância. Vou construir o meu futuro. Futuro, está certo. Mas futuro não é eternidade. Amém? Eu queria chamar... Não vou chamar não, para o grupo louvor não ficar em pé ali, mas eu já estou encerrando. Márcio já fez assim. Aleluia. Lucas. Aleluia. Lucas capítulo 12. Aleluia. Você constrói a sua vida, amado, confiando em Deus diariamente. Recebendo instruções de Deus diárias. Porque Ele é um Pai que fala com você, é um Pai que te ama. É um Pai que nos ama, amado. É um Pai que quer o melhor. Amém? E Ele quer que a nossa confiança, amado, esteja nele e não em coisas que Ele nos dá. Amém? Aleluia. Lucas 12. Versículo 16 diz, Jesus, falando sobre a avareza, ou seja, a cobiça, o desejo de possuir bens. Amém? Ele diz aqui, e lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância. E ele, esse homem rico, arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, tens em depósito, olha a segurança, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Olha que coisa interessante, igreja. É possível sim você conquistar e ser bem-sucedido profissionalmente. E a questão, amado, a questão com a eternidade não tem nada a ver com ser bem-sucedido. Porque ninguém pode contestar nessa parábola aqui que Jesus fez um alerta para aquele que ama dinheiro, para aquele que é avarento, para aquele que quer ganhar muito dinheiro, para aquele que quer ser rico demais, com um propósito. Ele construiu o futuro. Jesus faz um alerta. Amém? Ele chama a atenção. Você reconhece que esse homem aqui era capaz? Ele era capaz, sim. Porque a Bíblia mostra claramente, amado, que financeiramente ele era um cara bem realizado, bem sucedido. Ele era um empresário bem sucedido. Nessa parábola, ele fez com que os seus bens fossem duplicados. A ponto dele falar para ele mesmo, olha, eu tenho em depósito muitas coisas, muitos bens, e eu posso descansar com relação aos anos que virão, porque eu tenho uma poupança muito gorda. Então isso aqui vai me sustentar, como se diz a história, o resto da vida. O futuro meu está garantido. Sabe, irmão, muitas vezes as pessoas deixam de congregar, deixam de fazer coisas, porque elas querem construir um pé de meia, querem construir isso. E eu vou te dizer uma coisa, tenha cuidado com a tua busca em relação ao dinheiro. Tenha cuidado, amado, com os aumentos que você quer receber de salário. Sabe, amado, se isso afasta você de Deus, pese um pouquinho a respeito disso. Se as tuas motivações, amado, estão em construir uma segurança, porque eu sei, amado, dinheiro dá uma certa segurança para nós, e Deus quer, amado, que nós possamos atribuir o devido valor às riquezas e ao dinheiro. Mas, amado, a eternidade, nós não podemos confiar naquilo que é perecível, naquilo que fica. Você está comigo? O dinheiro, amado, não supre o homem na sua partida. As riquezas não suprem o homem na sua partida. Nada que você constrói, você vai levar. Por isso que caixão não tem gaveta. Porque você não pode levar nada. Eu não posso levar nada. Então eu tenho que construir, amado, a minha vida dentro de um propósito de Deus. Construindo a minha vida, vencendo,
prosperando, fazendo com que os meus negócios possam ir bem, mas jamais, amado, jamais colocar a minha segurança naquilo que eu não posso levar e naquilo que é extremamente, amado, incomparável à eternidade que Deus colocou no meu coração. Então, eu devo fazer uso do meu dinheiro, não com o propósito de promover segurança para mim, amado, em que eu confio e deposito as minhas esperanças totalmente na riqueza que eu construí e na minha habilidade. Uma habilidade que vem de Deus, embora eu não reconheça por quê. Porque existe avareza ali. Nessa riqueza não existe propósito eterno envolvido. Mas numa riqueza onde existe propósito eterno envolvido, você sabe separar muito bem o valor do dinheiro e o valor da sua vida. O quanto a sua vida é preciosa e que a sua vida é mais cara do que a sua fortuna. Você vale mais do que um carro, você vale mais do que uma Ferrari, você vale mais do que uma cobertura. Você é muito mais precioso para Deus do que as conquistas pessoais que você vai realizar na tua vida. Amém? Então a gente vê lá em Mateus capítulo 6, versículo 25, o inimigo lançando inquietações para lançar o homem amado num futuro de inquietação para que ele esqueça o presente. E nesse momento aqui nós vemos o outro lado. Um homem abastado, um homem com dinheiro, um homem com grana, um homem com recurso suficiente, a ponto dele dizer que, não, está tudo tranquilo, eu vou beber, vou comer, vou me regalar com a minha vida e está tudo bem. Mas depois vem aquela pergunta, amado, na consciência do homem. Vem cá. Isso que você fez foi para quem? Você entende? Eu quero chamar o grupo de louvor. Então, aqui no versículo 19, versículo 20, a Bíblia diz aqui, mas Deus lhe disse, louco. É interessante, amado, que parecia, não é, haver sabedoria. Você entende? Parecia que esse cara era sábio. Amado, ele era bom para ganhar dinheiro, mas não era sábio com ele. Quem está aqui comigo entendendo isso aqui? Então, amado, sinal de ganhar dinheiro, sabe, irmãos, não é sinal de lucidez, não. Se você não souber botar o dinheiro no seu devido lugar, porque é você que manda no dinheiro e não o contrário. É você que reina sobre ele, não ele sobre você. Então, Deus chamou esse cara aqui de louco. Ou seja, você é muito bom para ganhar dinheiro, mas você é louco porque você não sabe lidar com a sua própria vida. E agora, o que é que vai ser dela? A mensagem que vem no meu coração hoje, igreja, a mensagem que vem no meu coração hoje é que a gente possa despertar nos últimos dias, sabe, porque o Senhor está voltando. E o Senhor, amado, Ele tem um cuidado comigo e com você. E o Senhor nos deu condição para que nós pudéssemos assumir a responsabilidade de lidar com as nossas escolhas. Nós podemos e você pode escolher, não, eu vou ganhar dinheiro. Eu vou ganhar dinheiro. E a Bíblia diz, amado, que não é só crente que ganha dinheiro, não. Está aqui, um louco. Porque o crente, a Bíblia diz que o crente tem a mente de Cristo. Esse cara não tinha a mente de Cristo porque Deus chamou ele de louco. E a gente vê uma onda de dinheiro aí, de dinheiro. Eu te pergunto, isso tem levantado mais desejo por ele ou desejo por Deus? Isso tem levantado mais desejo por dinheiro ou consciência de eternidade? Isso tem feito, amado, muitas pessoas sofrerem. A Bíblia diz, vendo que o dia se aproxima, por que é que eu deixo de congregar para ganhar dinheiro? Por que é que eu deixo de congregar para ganhar dinheiro? É porque, amado, sabe por quê? Porque eu quero construir a segurança em cima daquilo que eu estou fazendo. Então Deus entende que eu não preciso congregar. Ele entende a minha necessidade. É interessante que Deus diz, não deixai-vos de congregar. Mas a gente se torna louco a ponto de dizer que eu preciso trabalhar e não de congregar. Porque Deus entende. Eu estou muito sério, amado, com a minha vida. E eu estou muito sério, amado, com aquilo que eu tenho visto acontecendo e ocorrendo no meio do corpo de Cristo. Uma corrida desvairada, amado, por carros novos. Uma corrida desvairada por apartamentos novos, por roupas novas. Olhe para a roupa do seu irmão. Pergunta ao seu irmão, essa roupa é de marca?
Eita, que miséria. Aqui não, viu, gente? Eu vejo Paulo dizer que não carregava uma roupa de marca. Ele dizia, eu carrego as marcas de Cristo. Roupa de marca define quem é cristão? Eita, miséria desgraçada. Carro novo define que você é um cristão bem-sucedido. Esse aqui foi chamado de louco. Louco é aquele que não sabe lidar com a sua própria vida, amado. Que joga a sua vida na perdição. Que não sabe, que não entende sobre a eternidade, que não valoriza o que Deus valoriza. Quando você toca na palavra, você toca em Deus. Quando você toca na palavra, você toca no que é eterno. E quando você toca no que é eterno, você não se perde no meio da caminhada. Sabe, irmãos, eu nunca mais me esqueço de um filme que eu assisti, Alice no País das Maravilhas, em que chega lá, faz tempo que eu assisti esse filme, em que num determinado momento aquela menina não sabe qual é o caminho e o gato diz, para aquele que não sabe para onde está indo, qualquer caminho é válido. Cara, vou te contar uma coisa, dinheiro não me compra não, meu irmão. Eu não estou aqui para ser comprado por nada. Eu não estou aqui para me embriagar com vinho chamado século. Não se embriague com vinho, não. Se embriague com espírito. A Bíblia diz, enchei-vos do Espírito. Onde não existe o quê? Dissolução. Onde não existe confusão, não é entre a gente, não é confusão dentro, irmão. Trevas operando, desarmonia dentro. Uma luta, sabe, uma inquietação. Quando Deus coloca a eternidade no coração do homem, que esse homem, porque a Bíblia diz, amado, que quando Deus coloca a eternidade no coração do homem, Deus dá senso ao homem. Senso, amado, é entendimento, é compreensão do que foi depositado no coração dele. Em que esse homem olha e diz, vou usar, mas é passageiro. Eu quero, mas é passageiro. Porque o que é eterno fica. Não, mas um dia eu vou conquistar a minha vitória. É, irmão, Jesus já conquistou por você. Qual é a tua vitória? Pergunta ao teu irmão, qual é a tua vitória, irmão? Pergunta, qual é a tua vitória, irmão? Diga, porque está escrito que em Cristo Jesus você é mais. Diga mais do que vencedor. Diga, irmão, nele você já venceu. Diga, você não vai vencer. Você já venceu. Diga para o seu irmão, irmão, está esperando prosperar. Diga para ele, você está esperando prosperar, irmão? Ei, você já é próspero. Diga, quer ser rico, irmão? Você já é rico, irmão. Diga, porque a graça de Deus em Cristo Jesus te tornou rico. Não é o saldo da tua conta bancária, é quem você é. Eita, papai, vamos ficar em pé. Vamos louvar o Senhor.